oposição diz que tem contas, dados de contas do HSBC e do Bradesco que não chegaram, dados de duas contas que não chegaram ainda, e aí eles acusam que haveria um filtro em relação a esse recebimento de informações. Eu queria que o senhor comentasse isso. Como é que... a dialética destrói essa acusação. Eu estou trazendo fatos eu estou trazendo fatos de que aqui eu tenho transferências, né, de 80, um volume imenso de transferências bancárias. E o que é que eu peço à oposição? Quando vem qualquer acusação ou qualquer arguição desse tipo, eu peço que me traga o elemento factual, porque eu pessoalmente encaminho ao Banco Central e imediatamente vem a resposta. Não demora. Essas duas contas. Essas duas contas. Eles encaminham à presidência. O HSBC já veio. Sobre esse fato aí, já veio a questão do HSBC. Quer dizer, quando no meio de 82 pessoas. Mas, presidente, e a reclamação de que os dados estavam inconsistentes? Aqui, ó, Dini, da Rádio Câmara. Se estiverem inconsistentes, imaginem, senhores, eu tenho uma quantidade de 82 pessoas físicas e jurídicas, transferências de 10 anos. Analisem os senhores comigo, transferências de 10 anos de pessoas físicas e jurídicas. De 82 pessoas físicas e jurídicas. Se eu encontro inconsistências numa ou noutra conta, qual é a providência que eu tenho que tomar? Isolar aquela inconsistência e encaminhar para o banco aquele fato isolado e tomar providência. Mas a reclamação da inconsistência da Delta em si... A Delta, em cima de uma inconsistência da Delta, de uma empresa que mobiliza milhões e milhões de reais. Aquela inconsistência isolada, a presidência toma providência. Inclusive, essa inconsistência já foi tomada as providências e saneada. Então, é isso que a gente temos que permanentemente tomar essas providências para que o abastecimento dessas informações não sofra nenhuma solução de continuidade. O que eu quero voltar, para não deixar os senhores sem a informação devida, é que o nosso calendário de agosto nós vamos ter reunião no dia 7 e no dia 8, no dia 14 e no dia 15, no dia 21 e no dia 22, no dia 28 e no dia 29. No dia 15, eu já tenho como certa uma reunião administrativa. Ok? Eu estou preparando uma reunião administrativa, vou tentar fazer uma reunião administrativa ainda na primeira semana de agosto, não está confirmado. Vou tentar fazer no dia 2. Essa não está confirmada. Está confirmada do dia 15. Está confirmada do dia 15. Está confirmada do dia 15. Ok? E os nomes que comporão esse calendário, na próxima semana, nós vamos soltar. Ok? Presidente. Teve nessa, chamando da primeira fase aí da CPI, um festival de pessoas que ficaram em silêncio aqui. Pessoas que já admitiram, inclusive a imprensa, que querem falar, não foram chamadas. Nessa nova pauta, vocês vão levar em conta esse critério de priorizar quem realmente quer falar para não se perder tempo ou não? Claro, vamos sim. Presidente, na avaliação do... Presidente. Vamos sim. Presidente, na avaliação do rendimento da CPI nessa primeira parte dos trabalhos, o senhor acho que não pode dizer que ficou plenamente satisfeito. Tem uma ponta aí de frustração nessa primeira parte dos trabalhos da CPI? A revelação que existe, que deu luz ao trabalho que foi feito pelo Ministério Público. Eu vou responder as duas juntas, porque a avaliação dessa primeira fase, eu acho que as duas perguntas se completam e a minha resposta pode saciar o interesse das duas perguntas. A primeira fase, ela foi uma fase marcada por vencer uma CPI inédita, absolutamente inédita, que nem os senhores, nem nenhum dos parlamentares congressistas tiveram alguma experiência nela. Uma CPI, repito, inédita,
no Congresso Nacional, eu havia estudado outras CPIs dessa natureza e não encontrei nenhuma. Procurei outras CPIs da mesma natureza, não encontrei nenhuma. Certo? Uma CPI que começou com um trabalho já absolutamente feito ou quase pronto, né? Em que a construção não era feita pelo Congresso, e sim pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, onde havia denunciado e réu preso, onde havia circunstâncias claras e fato determinado comprovado, e que o trabalho do Congresso para aquele fato determinado já estava elucidado em muitos objetos, mas que tinha outros fatores, outros satélites, e que nós do Congresso Nacional precisávamos garimpar esses outros satélites. Então, qual foi o objetivo dessa primeira fase da CPI? Primeiro, ordenar isso tudo. Receber um material do Supremo Tribunal Federal, em que mais de um terço dele, receber um material do Supremo Tribunal Federal que corria em segredo de justiça, matéria legal, que corria em segredo de justiça e que mais de 30% dele já era de domínio público. E que cabia ao Congresso Nacional, autor da lei, garantir o segredo de justiça. Vejam, senhores, que responsabilidade. Mais de 30% dele já era de domínio público. Então, primeiro desafio. Segundo, apurar aquilo que já estava apurado. Uma CPI é feita de depoimentos. Mas como tomar depoimentos se os depoentes estão presos? E se eles estão sendo arguídos as suas responsabilidades em inquéritos tramitando nas competentes varas federais? Eles vão estar aqui falando ou fazendo as suas defesas no momento em que vão estar sendo automaticamente julgados? Então, quando os senhores questionam, por exemplo, quando 13 ficaram calados, exercendo os seus direitos constitucionais, é porque claramente as suas defesas não quiseram, no momento em que as audiências de instrução e julgamento estavam acontecendo ou estavam para acontecer, que eles exercessem aqui qualquer mecanismo de defesa sob pena de que essas defesas poderiam estar sendo postas antes das audiências em que eles estariam sendo apenados ou não lá na vara, na 11ª vara. Então foram desafios que essa CPI, com os senhores que ficaram acompanhando durante essa primeira etapa, teve que vencer. Teve que vencer enfrentando descrédito, enfrentando muitas vezes avaliações injustas, enfrentando dificuldades como a que eu li e que reli, quando, por exemplo, o principal núcleo de investigação, o senhor Carlos Cachoeira, veio aqui, né, e passou 5 horas exercendo o direito de defesa, e nós da CPI arguindo, né, e ele fazendo muitas vezes não gestos, mas expressões no exercício desse direito de defesa, e os senhores faziam perguntas, e vai ficar por isso mesmo? Por que o senhor não para? E aí diversos parlamentares, vamos parar. Outros diziam, nós estamos soltando o ouro ao bandido. Os senhores se lembram. E aí, no outro dia, a CPI errou. Devia ter encerrado imediatamente. Aí nós estabelecemos o rito. Qual foi o rito? De imediatamente, a testemunha ou o depoente, ao sentar ao meu lado e exercer o direito de defesa, em nome
em nome de não dar nenhuma chance àquelas perguntas, liberar. Mas isso também me pareceu não ser oportuno. E aí é mais um desafio, onde é que nós vamos? Então, tudo isso foram elementos que nós tivemos que buscar esses mecanismos, porque eu sempre disse que com uma CPI de caráter inédito, o depoimento, muitas vezes branco, não ajuda nada. O depoimento branco não ajuda nada. A riqueza dessa CPI está na sala cofre. A riqueza dessa CPI está na sala cofre. Está nas transferências desses recursos. A riqueza dessa CPI está nessa operação criminosa, que faz pelo menos 20 anos que opera no estado de Goiás, que tentou operar ou que operou em outros estados da federação, que lavou dinheiro e que nós precisamos fazer todo o estudo e que depois, ao final desses 3 meses, e foi esse o motivo da minha conversa hoje com o relator, precisamos ter com os nossos consultores um pacote legislativo para que o Congresso Nacional possa dar uma resposta à sociedade, fortalecendo leis, fortalecendo legislações, para que outros não possam aparecer, outros não possam se formar, outros modelos como esse não possam se formar, aviltando a nação. Eu acho que essa é a grande responsabilidade também dessa CPI, ao indiciar quem fez, ao completar o trabalho de quem fez, ao completar o trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal, mas também fazer o nosso trabalho como congressista. Eu nem me sinto frustrado, para responder a você, nem me sinto frustrado nesses primeiros 3 meses, porque vencemos todos esses desafios. O desafio do descrédito, vamos vencer o desafio do esvaziamento também. Vencemos o desafio do descrédito, vencemos o desafio do questionamento, vencemos todos esses problemas jurídicos e vamos levar a CPI adiante para oferecer à nação um pacote legislativo capaz de enfrentar crimes de contrabando, crimes de evasão fiscal, crimes licitatórios. Acho que essa CPI tem muito que mostrar ao país. E nós vamos fazer esse trabalho. Vamos sim.